A geração modernista no Brasil foi dividida em três fases, onde cada uma apresentava suas singularidades, segundo o contexto histórico em que estava inserido. A primeira geração modernista, por exemplo, foi na Semana de Arte Moderna de 1922, e sem dúvida o marco inicial da estética moderna no Brasil. Nela, tivemos o Grupo dos Cinco, que continha Mário Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Pitta, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. Já João Cabral de Melo Neto, ele participa da chamada geração de 45, que é a terceira geração modernista, e dentro dela cria uma linguagem própria, procurando evitar o subjetivismo e buscando o máximo de exatidão. Por exatidão, entende-se a evocação de imagens visuais nítidas e incisivas, além de um vocabulário que seja o mais preciso possível. João Cabral de Melo Neto, nascido em 1920, foi um poeta e diplomata brasileiro, autor da obra Morte e Vida Severina, o poema dramático que o consagrou e tornou imortal na Academia Brasileira de Letras. Nasceu no Recife, em Pernambuco, e era irmão do historiador Evaldo Cabral de Melo e primo do poeta Manuel Bandeira e do sociólogo Gilberto Freire. Passou a sua infância entre os engenhos da família e estudou no Colégio Marista. Amante da leitura desde cedo, ele lia tudo que tinha acesso desde o colégio até a casa de sua avó. E em 1941, João Cabral participou do primeiro congresso de poesia do Recife, lendo o Opúsculo. Em 1942, o escritor publicou sua primeira coletânea de poemas, com o livro Pedra do Sono, e depois de se tornar amigo do poeta Joaquim Cardoso e do pintor Vicente Monteiro, mudou-se para o Rio de Janeiro e nesse mesmo ano prestou concurso para o funcionalismo público. Em 1945, ele publicou seu segundo livro, chamado O Engenheiro, e realizou seu segundo concurso público em 1947. Ingressou na carreira diplomática, passando a viver em várias cidades do mundo, como Barcelona, Londres, Sevilha, Marsella, Genebra e entre outras. Eleito membro da Academia Brasileira de Letras em 15 de agosto de 1968, mas tomou posse somente dia 6 de maio de 1969, onde foi recebido por José Américo. A Academia de Letras recebeu-os com o seguinte discurso: Perdemos Manuel Bandeira e vindes, senhor João Cabral de Melo Neto, preencher esse claro com o nome da mesma grandeza. Essa casa sempre amou a poesia. Passaram por aqui muitos dos grandes poetas do Brasil e ocupam suas cadeiras alguns dos maiores. Fala-se na decadência do verso. Por sua envergadura e violência, o século XX dá a ideia de ter antipoético. E nunca se valorizou tanta poesia. Os textos dos poemas consagrados são matéria de estudo dos concursos universitários, familiarizando a juventude com esses monumentos de expressão. E filósofos e ensaístas continuam como intérpretes dessa essência eterna. Enquanto houver capacidade de admirar, será celebrado esse fenômeno, porque, como dizia Carlyle, existe uma veia de poesia no coração de todos os homens. Essas mensagens da visão e do som estarão sempre presentes no mundo espírita. Senhor João Cabral de Melo Neto, peço-vos perdão de não ter podido traçar vosso perfil literário, usando a técnica que em fizestes o levantamento da vida de vosso antecessor. Assis Chateaubriand ocupou sua cadeira nessa noite, de corpo inteiro. Enquanto estivestes na tribuna, graças à precisão com que foi reconstituída sua figura numerosa de realizações e de comando. E o título que mais importa nessa hora, para a caracterização de sua carreira, é o que pusestes em relevo, o do grande escritor que se fez homem de imprensa, aclamado e temido, para ser ainda maior nas variações de seu ofício. João Cabral escreveu as seguintes obras: Considerações sobre o poeta dormindo, Pedra do Sono, O Engenheiro, O Cão Sem Plumas, O Rio, Quaderna, Poemas Escolhidos, A Educação pela Pedra, Morte e Vida Severina e outros poemas em voz alta, Museu de Tudo, A Escola das Facas, Agreste e O Alto do Frade.
são características da obra do autor. Objetividade, concretismo e afastamento de temas subjetivos, rigor formal, poesia metalinguística, economia vocabular, evocação imagética, poesia reflexiva e crítica e presença de temáticas sociais. João Cabral de Melo Neto foi um poeta e diplomata brasileiro, famoso por obras como Morte e Vida Severina, A Educação pela Pedra e O Cão Sem Plumas. Aqui estão alguns trechos de alguns poemas. Morte e Vida Severina. Chegando à cidade grande, via até casas flutuando e homens comendo fotos. Era a ilusão mandando. Outro poema, O Cão Sem Plumas. Nem lágrimas, nem risadas no rosto dos homens afogados. Nesta cidade sem água, só pequenos gestos silenciosos que balançam na superfície. No poema Morte e Vida Severina, que foi o que o lhe consagrou, o poeta faz críticas a diversas formas como as pessoas pobres do sertão nordestino são assassinadas por latifundiários ricos e pela violência. A morte morrida seria a morte natural, ocorrida até mesmo por causa da fome, uma vez que a miséria é uma realidade implacável no sertão. A obra é constituída de diversos curtos que apresentam rima e sonoridade e possuem uma linguagem regionalista. O poeta engenheiro, por quê? João Cabral de Melo Neto foi escritor, diplomata e um dos mais importantes intelectuais do seu tempo. O autor da terceira geração do modernismo brasileiro ficou conhecido como poeta engenheiro por dispensar inspiração em prol de um trabalho árduo sobre as palavras e estrutura de seus poemas. Além disso, transformou a geografia e problemas sociais do Nordeste em poesia e também por ter em vista o cálculo, a lapidação e a objetividade de seu trabalho com os versos. João Cabral de Melo recebeu alguns prêmios durante a sua vida. Entre eles temos o Prêmio da Poesia do Instituto Nacional do Livro, o Prêmio Jabuti da Academia Brasileira do Livro e o Prêmio da União Brasileira de Escritores. Ele também recebeu alguns prêmios de fora do Brasil, entre eles o Grande Oficial da Ordem Militar de Santiago da Espada de Portugal, o Prêmio Camões de Portugal, o Prêmio Internacional dos Estados Unidos, o New Stand, e o Prêmio Reina Sofia de Poesia, da Espanha. Uma das curiosidades sobre João Cabral de Melo é que ele era totalmente contra o sentimentalismo na poesia. Por causa disso, ele teve algumas desavenças com seu amigo Vinícius de Moraes, um dos maiores ícones do sentimentalismo na poesia. Recentemente foi encontrada uma fita de 1964 em que os dois tratavam com humor refinado suas divergências sobre o lirismo na poesia. Outras curiosidades sobre João Cabral é que durante toda a sua vida ele teve fortes crises de enxaqueca e para sanar as dores ele tomava de 3 a 10 comprimidos de aspirina por dia, o que levou ele a fazer uma obra sobre o medicamento com o nome de Num Monumento à Aspirina. A terceira curiosidade sobre João Cabral é que ele sofria uma doença degenerativa incurável, que causava aos poucos a perda da visão. Em 1990, ele ficou completamente cego e com isso ele acabou entrando em depressão profunda. Ele passava seus dias com as janelas fechadas em seu apartamento no Rio de Janeiro, ouvindo noticiário no rádio, e mesmo assim ele não parou de escrever. Depois de um tempo juntando todos os seus poemas, ele lançou seu último livro, Sevilha Andando. Morte e Vida Severina. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessa sesmaria. Como então dizer quem fala ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos já finados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia.
Somos muito severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custa e que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar essas pedras, suando-se muito em cima. Há de tentar despertar terra sempre mais extinta. Há de querer arrancar algum roçado da cinza. Mas, para que me conheçam melhor vossas senhorias e melhor possam seguir a história da minha vida, passo a ser o Severino que em vossa presença emigra. João Cabral de Melo Neto.